Opa, galera abençoada, chega mais. Quero partilhar com vocês aqui um pedacinho do meu devocional. Comecei ali em Mateus 15, hoje é Mateus 15, 16 do meu devocional. E quando eu comecei ali no comecinho, eu comecei a ver que Jesus começa a repreender os escribas e os fariseus, né? Por eles começar a trazer ideias humanas. E logo, cara, vem na minha mente a questão de igreja, né? A gente, às vezes, pessoas que saíram da igreja decepcionado e muitas das vezes cria essa ideia humana que eu vou falar para vocês aqui, né? E outras pessoas eu vejo, amigos meus já vi falando a respeito disso, que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Edson. Por que eu preciso ir na igreja? Por que eu preciso me submeter a um pastor? Por que eu preciso... Não, eu oro na minha casa quando eu vou dormir, eu oro de manhã quando eu vou trabalhar, eu tenho lá minhas orações, eu tenho lá meu movimento com Deus e eu não preciso me submeter a isso, eu não preciso estar em uma igreja. Por que eu tenho que estar na igreja? Galera, é ideias humanas, sabe? Jesus ele repreendeu os escribas e fariseus por tirar a palavra de Deus, por mudar a palavra de Deus, por acrescentar essas ideias humanas. Eu estava vendo isso lá em Mateus 15 e Deus me levou a refletir isso, né? E a gente vê aqui em Salmos 27:4, Salmos 27:4, olha isso. A única coisa que peço ao Senhor, Davi falando, a única coisa que ele pede ao Senhor, e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo, para meditar em seu santo templo. Davi está dizendo, cara, meu maior desejo é estar ali na casa de Deus, o meu maior desejo é estar ali adorando, louvando ao Senhor. E hoje a gente vê essa ideia humana, essa ideia, cara, posso dizer diabólica aos passarinhos. Os passarinhos estão dando glória ali. Essa ideia diabólica de dizer que a gente não precisa ir para a igreja, de dizer que a gente não precisa ir à casa do Senhor, que Deus está em todos os lugares. E é verdade, Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, manifestando a sua glória e o seu poder, fazendo a obra, rompendo o reino, alcançando pessoas, falando através do Espírito Santo, né? No coração de cada um, convencendo do pecado, convencendo da vida errada, do caminho errado que tomou. Deus está, irmãos, em todos os lugares, eu concordo. Só que a importância da igreja na nossa vida, cara. Eu quero falar hoje sobre a importância da igreja na nossa vida. Eu quero que fique claro no seu coração, né? Que Deus possa falar no seu coração a importância de você ir ao culto, à igreja. Foi Deus quem pediu para que Salomão construísse o templo. Né? E outras coisas aconteceu lá no Antigo Testamento, mas eu quero aqui ser breve aqui para te dizer em um resumo que eu trouxe aqui a importância de você estar na igreja. Por que devemos ir para a igreja? Cara, ali acontece o fortalecimento da fé. A fé, a Bíblia diz que ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você fala assim, eu posso ouvir uma pregação na minha casa. Eu posso ler a minha Bíblia em casa. Cara, mas é muito mais... Às vezes você assiste um culto de alguém, de alguma igreja na sua casa, né? Olha isso, você podia estar lá na igreja desfrutando dos ensinos, escola bíblica dominical, culto de estudo, culto ali da família no domingo, tá ali com a sua família, tá todo mundo recebendo ali uma palavra de fé, de ânimo, de fortalecimento, né? Mas aí a gente quer achar desculpa para poder fugir disso, né? Outra coisa, viver em comunidade, irmãos. Viver em comunidade, tá participando de uma comunidade, tá ativo num grupo, tá todo mundo olhando para a mesma coisa, todo mundo buscando melhorar, crescer espiritualmente, todo mundo ali querendo desenvolver uma fé genuína em Deus, né? Abandonando o pecado, tá todo mundo olhando para Cristo, como ter uma vida melhor de oração, como ter uma vida melhor de leitura da palavra, trocando ali experiências, trocando ali informações. Cara, é bom demais. É bom demais. Mas aí você acha que dá conta de fazer isso sozinho? Você acha que dá conta de pegar sua Bíblia e ler todo dia sozinho? Você acha que dá conta de desenvolver sua fé sozinho? Cara, você precisa de um grupo, você precisa de uma comunidade.
de fé, que caminha olhando para Cristo. Uma comunidade séria, né? Tem muitas comunidades aí, como tem em todo segmento, galera. Todo segmento. A galera quer detonar a igreja, mas tem pilantra em tudo quanto é lugar, tá? Tem pilantra em tudo quanto é lugar. Só que quando acontece alguma coisa na igreja, né? O diabo, ele explode isso para o mundo, para fazer você, exatamente você, ficar fora da igreja. Porque ele sabe que você lá, um dos maiores investidores para que você fique fora da igreja é Satanás. Porque ele sabe que você lá vai fortalecer sua fé, vai andar em comunidade, em grupo, né? Você vai levar a sua família, você vai levar os seus filhos, você vai levar toda a sua casa a servir ao Senhor e parar de servir a Ele. Então, Ele propaga isso aí. Quando tem um escândalo na igreja, ele sopra aos quatro ventos. Não estou dizendo que não tem que expor, isso é de cada um. Mas eu estou dizendo que ele é o grande promovedor para que as pessoas se esfriem com relação à igreja. É uma ideia humanista e diabólica a ver as pessoas espalhando que Deus está em todo lugar e que eu não preciso estar na igreja. Precisa sim. E um motivo é a fé, fortalecimento da fé. O segundo é viver em comunidade. O terceiro é adoração coletiva. Você estando em casa louvando ao Senhor com o seu hino, cara, é uma adoração individual a Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. A gente tem que colocar um louvor em casa, adorar a Deus, no carro, indo para o serviço, voltando do serviço. Isso é maravilhoso. Mas Deus, cara, quando Ele vê a gente fazendo uma adoração coletiva na igreja, ai meu Deus, cara, é muito bom isso. Adoração coletiva. A gente está ali junto, adorando ao Senhor por meio de cânticos, por meio de ouvir os irmãos trazendo as suas oportunidades, por meio de uma palavra que Deus usa, às vezes o pastor, para nos edificar, nos moldar, nos mostrar onde tem pecado e sujeira para a gente poder se limpar. E a gente tem isso aí, é dia após dia, irmãos. Nós estamos ali tentando melhorar dia após dia. Na prática do amor, é na comunidade ali, lógico, no dia a dia, na sua casa, na sua rua, na sua família, você pratica, né, o amor, né? Mas na igreja, irmãos, naquela família, naquela comunidade, tem a prática do amor. Aí você fala assim, mas na igreja tem muita falsidade. Exatamente, Deus vai ajudar você a praticar o amor em cima dessas pessoas falsas, que exatamente pode ser a gente tem hora que é falso, não é não? Mas na igreja tem muitas pessoas que julgam, pessoas assim, assado, pessoas que estão lá que não tem transformação nenhuma. Exatamente por isso que você tem que estar lá, porque Deus quer usar o amor que você tem, desenvolver o amor seu para que você ajude a gente a caminhar em santidade, em retidão a Deus. A comunidade é isso aí, é a gente amando aqueles que talvez até nem mereça. Pessoas que talvez nem mereçam, porque nós não merecemos e Deus continua nos amando todos os dias. Então, estar numa comunidade é praticar o amor, quase que todos os cultos. É maravilhoso. E isso é lindo. Não sei se você está me entendendo, mas você estando lá e observando tudo isso aí, e talvez você vai ser um desses aí, chato, reclamão, desobediente, falso, hipócrita. E aí Deus vai desenvolver o amor da gente para te acolher, para te abraçar, mesmo você sendo assim. E da mesma forma Deus vai despejar amor na sua vida para que você possa olhar para todos os nossos erros e nos ajudar. Comunidade é isso, é todos ali andando no mesmo caminho e orando e desenvolvendo isso aí. E glória a Deus por isso. Na igreja, desenvolve os dons e talentos. Aqui fora tem gente desenvolvendo dons e talentos, mas muitas das vezes para o lado errado. Às vezes pessoas estão usando dons e talentos para promover a destruição de almas, destruição de vidas. E lá na igreja, Deus vai ajudar você a desenvolver os seus dons e talentos para avanço do reino, para avanço da glória de Deus aqui no nosso bairro ou em outro lugar, né? Então, ou seja, tem pessoas que chegam na igreja que nem sabia que louvava. Tem pessoas que chegam na igreja que nem sabia que tinha habilidade de falar lá na frente. Que Deus começa a desenvolver, chega lá na frente, gagueja, treme na hora de dar uma saudação, na hora de falar um versículo, na hora de citar alguma coisa, uma bênção que Deus está fazendo, ou de dar um testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua casa. De repente a pessoa está falando bem, de repente a pessoa está sendo usada para falar em empresa, para falar na rua, para falar para os vizinhos, de repente começa a desenvolver um conhecimento de um Deus que ele não tinha ideia, ele tinha uma ótica sobre Deus e de repente ele entende quem é Deus de fato,
Irmãos, a igreja, a comunidade, ela é importante. Né? O que acontece na igreja também? A presença manifesta de Deus no meio dos santos. Acontece na sua casa? A glória de Deus desce? Acontece. Acontece no seu carro, indo para o serviço, a glória de Deus desce, você começa a chorar, você começa a se arrepender, acontece. Mas na comunidade também acontece demais. E é maravilhoso você ver a glória de Deus manifestando no meio dos santos, irmão. Acontecendo na nossa família lá na igreja, né? E as pessoas testemunhando. É gostoso você ver pessoas chegando na igreja, né? Com o casamento ali que estava falido, e de repente Deus manifesta a glória, né? E a pessoa restaura o casamento. Pessoas que chegou no fundo do poço e Deus restaura, e Deus coloca de pé. Não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando de estado espiritual mesmo, sabe? Ali triste, abalado, sem esperança. E Deus manifesta a glória dele no meio do seu povo. E a gente contempla, a gente fica feliz pelos nossos irmãos estar bem com Deus, estar bem com as suas vidas, estar bem no seu casamento, estar bem nas suas famílias. A importância da igreja é fundamental. A igreja ela é fundamental na nossa vida. Tire essa ideia humanista. Davi está falando, cara, o meu desejo é ficar todos os dias na casa do Senhor, contemplando. Tem outros versículos que a gente pode ler, Salmos 84, você vai ver ali. Cara, pesquisa aí versículos sobre a importância de estar na igreja. Estuda a importância de estar na igreja. Pega pregações. É fundamental, irmãos. Eu venho aqui rapidamente, o vídeo está ficando longo, para dizer que é importante você estar na igreja. Tem um versículo agora que eu estou lembrando meio por cima, que Deus deu um a pastores, um a presbítero, um a evangelista. Para que Deus deu essas pessoas para a igreja? Então é importante você estar na igreja. Por mais que estejam saindo escândalo, por mais que estejam falando mal da igreja, por mais que estejam falando mal dos crentes, por mais que estejam falando mal, você está entendendo aí nesse vídeo que há uma importância de você estar na igreja. Há uma importância de você estar no culto, em uma comunidade, com todo mundo olhando para o mesmo lado, aprendendo a pegar sua Bíblia. Talvez você que esteja falando que é contra a igreja, talvez você que esteja falando que Deus está em todos os lugares, que tem essa ideia humanista. Parou um caminhão aqui na frente de casa, que tem essa ideia humanista também, que para mim é uma ideia diabólica, de não estar na igreja, de não estar nos cultos. Eu duvido que você tenha uma vida de oração contínua. Eu duvido que você lê a sua Bíblia contínua, diariamente. Eu duvido que você esteja desenvolvendo os seus dons e talentos em prol do reino. Eu duvido que você conheça Deus de fato, quem Ele é. Talvez você tenha uma ótica de Deus totalmente contrária. Totalmente contrária. E Deus te chama nessa manhã, por meio desse devocional, a considerar a importância da igreja. A considerar a importância de submeter uma liderança espiritual. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus, e vamos para cima, amém? Bom dia aí.